Muito bem, gente. Então, estamos de volta. Vamos continuar resolvendo nossa provinha aí. Agora, a questão número 37. Vamos a ela. A forma verbal apoia tem como sujeito Câmara Municipal. Bom, não dá para fazer também sem voltar ao texto. Acostumem, se você está começando agora a treinar, né? Provas dessa banca, não estava acostumado a trabalhar com a CESP, fazia provas mais de FCC, FGV, enfim. Acostume-se a isso. É uma característica de CESP, né? Essa questão em que você realmente, muitas vezes, como eu já mostrei hoje a vocês, muitas vezes você consegue matar a questão só de ler. Não, isso aqui é impossível. Esse ser não pode ser determinador do sujeito se o verbo estiver no plural, então você já marca errado e tal. Mas existem outras como essa que você não consegue responder sem voltar e ler. Ele quer saber se o sujeito da forma verbal apoia é Câmara Municipal. Eu não lembro mais. Eu li o texto, mas você não lembra, não é? Então vamos voltar para ler e descobrirmos se a forma verbal apoia tem como sujeito Câmara Municipal. Então vamos lá. Aqui está, não, peraí. Câmara Municipal, vamos ver, o apoia, cadê o apoia? Ah, tá aqui, ó. Vamos ler o do início. Facitec é gerido pelo Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, formado por 13 pessoas, representantes da Prefeitura, do Governo Estadual, da Câmara Municipal, da comunidade científica, empresarial e dos trabalhadores. Apoia, olha bem, apoia projetos voltados para ação social, desenvolvimento econômico e urbano. Gente, quem apoia isso tudo não é a Câmara Municipal, é esse tal desse Facitec. Então, errada, não é? Sem dúvida, 37, errada. Quem apoia, o sujeito do apoia é o Facitec, não é a Câmara Municipal. Muito bem? Questão 38. Na linha 23, a substituição dos travessões por parênteses prejudica a correção gramatical do período. Boa questão. A CESP adora cobrar isso de vocês. A pontuação é um assunto sempre muito cobrado por CESP. E muitas vezes esse tipo de questão. Podemos substituir a vírgula por travessão, ou as vírgulas por travessões, ou as vírgulas por parênteses. Ela cobra muito isso. Então vamos lá. Na linha 23, a substituição dos travessões por parênteses mantém a correção, prejudica a correção do período. Então, vamos à linha 23 para ver se prejudica ou não. Linha 23, espera aí. Deixa eu ver uma coisa. Os travessões por parênteses. Então, vamos lá. Travessões por parênteses. Pegar do início o texto, ó. Aqui não, aqui também não. Aqui, gente, ó. Na saúde, o município destaca o projeto Mônica. Aí temos os travessões. Aí ela questiona se eu poderia substituir por parênteses, explicando que Mônica é monitoramento cardiovascular. Gente, presta atenção. Eu poderia, isso aí está explicando essa sigla, Mônica, monitoramento cardiovascular. Então, MONI de monitoramento e o CA de cardiovascular. Eu poderia substituir esses travessões por parênteses? Claro que eu poderia, gente, sem o menor problema. Então, olha o que a questão está me dizendo. Ela está me dizendo que na linha 23, a substituição dos travessões por parênteses prejudica. Ah, aqui está o erro, não prejudica nada. Opção errada, eu poderia trocar? Sim, não prejudica nada. Esse, de novo, aquela questão maldosa. Você volta ao texto, lê, vê que pode trocar os travessões por parênteses, aí vai lá e marca, certa. Só que ela está dizendo que essa troca prejudica. Não prejudica nada, então a 38 está errada. Muito bem? Vamos adiante. Questão 39. Mantendo-se a correção gramatical do período, o trecho em que se quantificou poderia ser reescrito da seguinte maneira: por meio do qual se quantificou. Não dá para fazer sem voltar ao texto. Ele está dizendo que nós mantemos a correção gramatical do período se
nós trocarmos o trecho em que se quantificou por meio do qual se quantificou. Então, vamos voltar ao texto. Aqui está, de novo no mesmo pedaço. Na saúde, o município destaca o projeto Mônica, monitoramento cardiovascular, em que se quantificou o risco da população de Vitória na faixa de 25 a 64 anos ter problemas cardiovasculares. Agora eu vou trocar. Na saúde, o município destaca o projeto Mônica, monitoramento cardiovascular, por meio do qual se quantificou o risco de a população de Vitória na faixa de 25 a 64 anos ter problemas cardiovasculares. Então, em que se quantificou? Por meio do qual se quantificou o risco da população. Gente, ele está dizendo, mantendo-se a correção, o trecho em que se quantificou poderia ser reescrito por meio do qual se quantificou. Sim, poderia, fica corretíssimo, nenhum problema. Muito bem? Questão 40. O emprego da vírgula logo após informação justifica-se por isolar uma expressão de natureza restritiva? Gente, como vejam só hoje, só nas provas que eu escolhi para fazer com vocês, hoje, quantas vezes nós encontramos esta cobrança? A história da oração adjetiva, que pode ser explicativa, pode ser restritiva, quem faz a diferença é a vírgula. Tá vendo? Mais uma, vamos de novo. O emprego da vírgula logo após informação justifica-se por isolar uma expressão de natureza restritiva. E aí o aluno que sabe isso, que me ouviu explicando isso e memorizou, já faz a questão de cara, sem voltar ao texto. Gente, adjetiva só é explicativa quando vem com vírgula. E só é restritiva quando vem sem vírgula. Ele está dizendo que o emprego da vírgula se justifica para isolar uma expressão de natureza restritiva. Se existe a vírgula, não é restritiva. Então eu já sei que está errada. O aluno que sabe essa história da adjetiva, ele mata uma questão dessa só lendo aqui. Ele nem precisa voltar ao texto. Esta dispensa a volta ao texto. Eu só vou voltar para mostrar a você. Mas se existe a vírgula, não é restritiva, né, gente? Então, vamos voltar lá só para vocês verem, linha 25. Vamos lá. Cadê você? Peraí. Deixa eu ver se é nesse pedaço. Não, é aqui, ó. Na área de tecnologia da informação, vírgula, Vitória financiou várias pesquisas. Na verdade, isso aí não é nem restritiva, nem explicativa, isso aí é uma expressão adverbial deslocada que começou o período. Quando eu começo o período com uma expressão adverbial longa na área de tecnologia da informação, é uma expressão de grande monta, deslocada da sua posição inicial, original, colocada no início do período, ela vem isolada por vírgula. Então, é claro que a questão 40 está errada. Ok? Muito bem. Agora temos um outro texto. É chamado de litoral oriental o que se estende de Salvador ao estado do Espírito Santo. É um litoral típico de transição entre o norte e o sul, com extensas praias retilíneas. Quebrando essa monotonia, ressurgem em pontos esparsos as barreiras do litoral nordestino e os recifes de coral do tipo franja. E na altura de Vitória, capital do Espírito Santo, começam a surgir os contrafortes cristalinos do Planalto Atlântico que irão caracterizar todo o litoral sudeste. Em alguns pontos desse litoral, onde desembocam rios caudalosos, reaparecem os estuários obstruídos pelos cordões de restinga típicos do litoral norte. Na costa leste, os peixes mais importantes para a pesca comercial são caranhas, olhetes, pampos, tainhas, garoupas, badejos, pescadas, corvinas e robalos. E ao largo da costa leste, na altura de Vitória, que se encontram os melhores locais para a prática da pesca oceânica, onde são capturados os grandes peixes oceânicos,
como os marlins azuis e brancos, sailfishes, spearfishes, espardartes e dourados do alto mar. Do litoral sul da Bahia, na altura de Ilhéus, até Vitória, a plataforma continental alarga-se progressivamente, só retornando ao normal no litoral do estado do Rio de Janeiro. Na região entre Caravelas, sul da Bahia, e São Mateus, norte do Espírito Santo, a plataforma continental prolonga-se por mais de 200 quilômetros para fora da costa, formando extensos planaltos submersos com profundidades médias de 200 metros. Suas bordas, muitas vezes, elevam-se bruscamente para 50 metros para depois decair, de forma abrupta, para mais de 400 metros de profundidade. Esses trechos rasos da plataforma serviram de base para numerosos recifes de coral, muito perigosos para a navegação. Sim, muitas vezes, né, gente? Quantos e quantos cascos de grandes navios aí já foram, né, cortados por esses corais aí tão perigosos, porque muitas vezes não conseguem ser vistos, né? Não são vistos e são um problema sério. Muito bem. Em relação ao texto apresentado acima, julgue os itens subsequentes. Muito bem, questão número 1. Infere-se, gente, infere-se, deduz-se, conclui-se das informações do texto que no litoral da costa leste predomina a pesca de lazer. Preste atenção. Infere-se das informações do texto que no litoral da costa leste predomina a pesca de lazer. Gente, claro que não. Existe também, mas não predomina a pesca de lazer. Não é? Ele fala daqui, ó, na costa leste, os peixes mais importantes para a pesca comercial e tal. Então, sem dúvida, errada a número 41. Ok? Muito bem. Vamos à questão 42. A expressão desse litoral retoma o antecedente litoral nordestino? Vamos lá. Gente, desse litoral, na linha 9, ele está falando do litoral nordestino. Olha aqui. É chamado de litoral oriental, o que se estende de Salvador ao estado do Espírito Santo. É um litoral típico de transição entre o norte e o sul, com extensas praias retilíneas. Quebrando essa monotonia, ressurgem em pontos esparsos as barreiras do litoral nordestino e os recifes de coral do tipo franja. E na altura de Vitória, começam a surgir os contrafortes cristalinos do Planalto Atlântico, que irão caracterizar todo o litoral sudeste. Em alguns pontos desse litoral, é do litoral sudeste que ele está falando agora, não é do litoral nordestino. Então, gente, errada a número 42. Muito bem. 43. A forma verbal reaparecem está no plural para concordar com rios caudalosos? Também não dá para saber, vamos voltar ao texto. Vamos ver se reaparecem está no plural concordando com caudalosos. Peraí, não. Vamos lá. Reaparecem, cadê você? Aqui está. Em alguns pontos desse litoral, onde desembocam rios caudalosos, reaparecem os estuários obstruídos, gente. Quer dizer que reaparecem está no plural para concordar com caudalosos? Claro que não. Está no plural porque o sujeito é os estuários. Os estuários reaparecem, não é? Muito bem, eu digo que essa questão não é nem questão de gramática, é questão de atenção, porque o aluno que lê sem atenção pode ser induzido ao erro, sim. Então, claro que não está no plural concordando com rios caudalosos, mas com estuários. Esse é o sujeito de reaparece. Então, 43, errada. Muito bem. Número 44. A redação para fora da costa e forma, em lugar de para fora da costa formando, mantém a correção gramatical do período? Gente, presta atenção, ele está propondo uma troca num determinado trecho. A redação para fora da costa e forma alguma coisa. Por para fora da costa, formando, não tem como fazer sem voltar ao texto. E aí, repito, como fazemos uma questão como essa?
Leia como está no texto e depois leia de novo fazendo a substituição proposta. Então vamos lá. Linha 20. Deixa eu achar onde está esse para fora da... tá, aqui está. Outra coisa, tá aqui, não é? Mas leia daqui, ó. Na região entre Caravelas, sul da Bahia, e São Mateus, norte do Espírito Santo, a plataforma continental prolonga-se por mais de 200 quilômetros para fora da costa, formando extensos planaltos submersos. Na região entre Caravelas, sul da Bahia, e São Mateus, norte do Espírito Santo, a plataforma continental prolonga-se por mais de 200 quilômetros para fora da costa, forma extensos planaltos submersos, com profundidades médias de 200 metros. Então, veja bem, a questão diz assim: a redação de para fora da costa e forma em lugar de para fora da costa formando, mantém a correção gramatical do período. Sim. Olha bem, Augusta, ficou esquisita. Não ficou, não. Lê com atenção para você não ser induzido ao erro. Na região entre Caravelas, sul da Bahia, e São Mateus, norte do Espírito Santo, a plataforma continental prolonga-se por mais de 200 quilômetros para fora da costa, formando extensos planaltos. Na região entre Caravelas, sul da Bahia, e São Mateus, norte do Espírito Santo, a plataforma continental prolonga-se por mais de 200 quilômetros para fora da costa, forma extensos planaltos submersos com profundidades médias de 200 quilômetros. Eu posso, sim, formando ou só forma. Então, está correta, peraí, voltei. Está correta a número 44. 45. A inserção de que são imediatamente antes, ó, a inserção de, na verdade, isso aqui, gente, ó, deveria estar, entre aspas, só para você saber do que é a inserção de que são imediatamente antes de muito perigosos, mantém a correção gramatical do período, também não dá para fazer sem voltar. Linha 25, você vai achar o muito perigosos, vai ler como está, e depois vai ler de novo, colocando que são antes do muito perigosos. Vamos lá, voltando ao texto. Vamos achar onde está esse muito perigosos. Aqui, bem no finzinho, ó. Esses trechos rasos da plataforma serviram de base para numerosos recifes de coral, muito perigosos para a navegação. Agora eu vou ler fazendo o que a banca propõe. Esses trechos rasos da plataforma serviram de base para numerosos recifes de coral, que são muito perigosos para a navegação. Gente, fica perfeito esse que são muito perigosos, não é? Augusta, mas se eu colocasse o que são antes de muito perigosos, eu teria que tirar essa vírgula? Não, gente. Continuaria com a vírgula, ficaria assim, ó, vem comigo. Numerosos recifes de coral, vírgula, que são muito pá. Então, eu continuaria com essa vírgula aqui e colocaria o que são, tá? Então, questão 45, ele diz que a inserção do que são imediatamente antes de muito perigosos mantém a correção gramatical. Sim, mantém, fica perfeita. Ok, gente? Muito bem. As nossas questões de hoje acabam aqui. Eu trouxe 46 questões para a nossa aula de hoje. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar o tempo que nós temos para mostrar um pouco mais algumas coisas a vocês que foram tão cobradas ao longo destas questões, para que vocês fiquem sempre muito atentos a isso e saibam que a banca cobra sempre. Não é? Então, eu vou puxar uma tela branca e vou mostrar algumas outras coisas a vocês que nós vimos hoje, mas só para sedimentar um pouco mais isso com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos puxar uma telinha branca aqui. Vamos lá. Deixa eu só puxar uma outra canetinha aqui para ficar... Pronto, vamos ver. Vocês vão ver o que eu vou cobrar de vocês aqui.
Vejam bem o que eu vou perguntar aqui para vocês. Suponhamos que houvesse essa frase lá na prova. No primeiro semestre de 2012, por várias razões distintas, ele adquiriu equipamentos, terrenos e carros para a empresa. Muito bem, uma frase simples. Aí a banca vira para você e diz assim: o uso das vírgulas no período apresenta idêntica justificativa. Vou repetir. O uso das vírgulas, sim, porque eu tenho mais de uma vírgula aí. Justifica-se pela mesma razão. Quer dizer, o uso da vírgula ali em todas as vírgulas tem a mesma justificativa? Todas as vírgulas foram usadas pelo mesmo motivo? O que você marcaria? Certa ou errada? Pensa aí. O uso das vírgulas nesse período, eu tenho 3 vírgulas neste período, justifica-se pela mesma razão? Voltando para a telinha. Vejam, eu pus uma vírgula aqui, eu pus uma vírgula aqui, eu pus uma vírgula aqui. E a minha pergunta é, estas 3 vírgulas foram usadas pela mesma razão? Certa ou errada? Errada. Ai, Augusto, então eu ia errar essa questão. Então vamos ver, vamos entender. A primeira vírgula está ali porque está isolando um elemento adverbial deslocado da sua posição original. No primeiro semestre de 2012. É um elemento adverbial de tempo deslocado. Aí vem a outra. Por várias razões distintas, vírgula de novo. Gente, por várias razões distintas também é um elemento adverbial deslocado. É, Augusta, é. No primeiro semestre de 2012, é um elemento adverbial de tempo deslocado. Por várias razões distintas, é um elemento adverbial de causa. Por causa de várias razões distintas. O primeiro é tempo, o segundo é causa. 2 elementos adverbiais deslocados. Por isso, as vírgulas. Agora, a terceira vírgula não está isolando um elemento adverbial deslocado. Então, a justificativa é outra. Qual é a justificativa da terceira vírgula? Vamos ver? Ele adquiriu. Aí eu vou dizer o que ele adquiriu. Eu enumerei os elementos que ele adquiriu. Equipamentos, vírgula, terrenos e carros para a empresa. Então, esta vírgula depois de equipamentos está isolando um elemento de uma enumeração. Então, as 3 vírgulas não apresentam a mesma justificativa de uso. Deu para entender? Isso tem sido cobrado demais. Vamos ver outra, gente. Vamos em frente. Vamos ver. Os adversários, preocupados com o grande campeão, treinavam muito. Gente, eu pergunto a vocês, as vírgulas do período isolam uma oração de natureza explicativa. Vou repetir. As vírgulas do período isolam uma oração de natureza explicativa. Lembra? Na língua portuguesa, nós temos orações chamadas de orações adjetivas, que são aquelas que vêm introduzida por isso, pronome relativo, sempre. O que é pronome relativo mesmo, hein, Augusta? O que, quando eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, não é? Pronomes relativos. E aí as orações adjetivas podem ser explicativas ou restritivas. Qual é a diferença em explicativas entre vírgulas, restritivas sem vírgulas? Aí você diz assim, Augusta, você disse, o período apresenta uma oração, as vírgulas do período isolam uma oração de natureza explicativa. Eu marquei como errada. Porque você disse que para termos uma oração adjetiva, precisamos de um pronome relativo. Sim, mas eu também disse que o pronome pode estar escondido. Ele não precisa necessariamente estar claro,
explícito no período. Exatamente o que acontece aqui. Venha comigo. Os adversários que estavam preocupados com o grande campeão treinavam muito. Gente, observa que eu tenho aqui o pronome relativo e o verbo escondidos aí. Quando eu digo os adversários preocupados com o grande campeão, eu estou dizendo, na verdade, isso. Os adversários que estavam preocupados com o grande campeão. Então, existe sim um pronome relativo escondido ali. Então, essa é uma oração adjetiva? É. Ela não está entre vírgulas? Sim. Então, ela é uma adjetiva explicativa? Sim. Então, seria uma opção correta. As vírgulas isolam uma oração de natureza explicativa. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. É uma oração adjetiva explicativa. Essa aqui entre vírgulas, hein? Essa aqui, ó. Essa aqui. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Outra questão. Muito bem. Não se deve aludir aos erros alheios. Aí a banca diz assim para mim. O termo ser expressa indeterminação do sujeito. Aí você, ai meu Deus, esse ser. Gente, calma. Olha logo para o verbo. Deve aludir. Isso aí é o que nós chamamos de uma locução verbal. O que quer dizer isso? Na língua portuguesa, nós temos grupos de verbos que trabalham juntos, que funcionam juntos, que nós chamamos de locuções verbais. Existem locuções com 2 verbos, com 3 verbos, com 4 verbos. Não importa quantos. O verbo principal, quer dizer, o que manda na locução, é sempre o último. Sempre o último. Então, quando você vê deve aludir, isso aí é uma locução verbal. Qual é o verbo principal? Aludir, porque é o último. Ué, mas o que isso tem a ver com indeterminação do sujeito? Tem tudo a ver. Sabe por quê? O verbo aludir é um transitivo indireto. Quem alude, alude a. E daí, Augusto? Continua. O daí é o seguinte. O verbo que rege preposição, que a gente chama de transitivo indireto, ele não admite voz passiva. Não admite voz passiva. Vou dar um exemplo mais simplório para você. Olha aqui. O hospital precisa de bons médicos. Esta frase tem o verbo precisar, que é transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. A minha pergunta para você é, esta frase poderá ser levada à voz passiva? Você vai poder dizer, de bons médicos são precisados pelo hospital? Não. Isto não existe na nossa língua. A oração com um verbo transitivo indireto como este não pode ser levada à voz passiva. Então, quando eu digo assim, precisa-se de bons médicos naquele hospital, precisa-se de bons médicos. Isso aí é voz passiva? Não, claro que não. É voz ativa. Quando aquele se aparece numa voz passiva, comemoraram-se as vitórias. As vitórias foram comemoradas. Deu para mudar? Deu. É passiva? É. Esse se é PA. Quando eu tenho passiva, aquele se é o PA. Mas quando a oração nem pode ser levada à passiva, precisa-se de bons médicos, está na ativa e só pode ficar na ativa. Esse se não vai ser PA. Claro que não, esse se está me mostrando que o sujeito aí é indeterminado. Este se é o pronome indeterminador do sujeito. E o que tem isso a ver com a nossa frase? Tem tudo. Volta comigo. Não se deve aludir aos erros alheios. Olhei para a locução, já sei que este é o verbo principal. É um transitivo indireto. Quem alude, alude a. Olha a preposição aqui. Então, esta frase está na voz passiva? Não, claro que não. Voz ativa. Então, se não é passivo, esse se aqui não é PA. Não é pronome apassivador. Ele é indeterminador do sujeito. Este se está aqui para indeterminar o sujeito desta oração. Então, se a banca me disser que o termo se aí é elemento indeterminador do sujeito,
Sim, opção correta. Vamos ver? Certa. Ok, ele é PIS, pronome indeterminador do sujeito. Ok, gente? Muito bem. Então, nós vamos trabalhar assim. Sempre fazendo as questões, corrigindo, comentando os porquês e, quando sobrar um tempinho, chamando a atenção de pontos que são sempre cobrados pela banca, e você vê que eu não estou exagerando. Só nas provas que nós vimos hoje, a banca cobrou essa história de adjetiva restritiva, explicativa, do ser elemento indeterminador, da pontuação, o porquê da vírgula, são elementos muito cobrados, pontos muito cobrados sempre por CESP e UNB. Tá bom, gente? Olha, eu espero que essa primeira aula tenha sido muito produtiva para você. Se ficou com muitas dúvidas, ouça de novo, com todo carinho e atenção a cada questão e vá treinando e não se apavore. É assim mesmo. Às vezes, na primeira, na segunda aula, o aluno erra muito, fica desanimado, e é aí mesmo que você não pode desanimar. Nós vamos ter 10 encontros. Você vai perceber como você vai crescendo, progredindo. Isso tudo que você errou hoje, você me ouviu explicando, você na próxima já vai ficar alerta. Epa, isso aqui já não me pega mais não, agora eu não erro isso. Tá bom? Então, foi um grande prazer. Até a próxima. Um beijo grande.